Ui! Oi, oi, boa tarde, bom sábado. Nós vamos começar mais uma live Mulher Afasta de Ti esse cálice. No final de semana, dessa vez, um pouco mais descontraídos. Deixa eu arrumar aqui o meu celular, que eu não estou enxergando direito. Que beleza. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. A convidada de hoje do Mulher Afasta de Ti esse cálice é a Dani Nora, do Direito Sem Crise. A Dani é estudante de Direito aqui em Londrina e ela tem uma pegada muito bacana para falar de direito, de feminismo, de minorias. E o Direito Sem Crise é uma ferramenta que eu acho muito inteligente, muito bacana mesmo para quem está entrando agora no curso e para quem tá aí virando. Então vou chamar a Dani para entrar aqui com a gente. Conversar conosco. Oi, Poli! Olá! Como é que Boa tá? tarde, tudo bom? E você? Tudo ótimo. Tá tudo tranquilo, melhor agora. Deixa Ah, eu arrumar aqui. Prazer imenso estar aqui com você pra gente debater questões tão importantes, né? o prazer é todo meu. Eu estava falando agora, eu acho muito bacana a tua ideia do Direito Sem Crise. Sim. Nós temos aí algum tempo de diferença. Eu entrei na faculdade em 2007. As coisas eram bem diferentes e o direito tinha aquela pompa. Sim. Tem ainda, né? Tem. Uma pompa, uma formalidade, mas eu gosto muito do jeito que você aborda. Eu falo que muitas vezes eu aprendo, falo, nossa, gente, parece que eu não lembrava disso. Ai, isso é tão gostoso. Assim, Não pode falar. Esse dia você fez um post, acho que doação, algum tipo de doação conjuntiva. Conjuntiva. Uhum. Eu falei, vou mandar um pedido. Fala da separação final dos aquestos. Falo, pode deixar. Tá, regime de bens é comigo mesmo. Eu gostava muito de direito de família na faculdade também. Eu sou apaixonada. Dos aquestos. Eu sou apaixonada, assim, por direito de família, né? Pra quem não me conhece, gente, eu sou estudante do 8º período, tá? E eu decidi criar o Direito Sem Crise porque eu senti uma falta muito grande das pessoas mostrarem o direito como ele é, não naquela coisa de, tipo assim, o artigo tal fala aquilo. Porque pra gente saber o artigo, a gente só pegar ali e ler, entende? Sim. Então, eu senti a falta de um pensamento crítico dentro do direito. As pessoas entram pro direito e ficam muito mecanizadas, sabe? Muito mecanizadas. Então, é muito complicado. Porque eu sinto essa falta nos Instagrams ou nos próprios Instas que falam sobre direito, sobre para o cidadão também. Porque aqui eu falo muito além para estudantes. E é muito interessante porque já veio muita gente pedir, Dani, o que é isso? Você pode me ajudar em tal caso? Claro que eu posso, eu tô aqui para isso. E isso é interessante. E também mostrar aí uns percalços da vida acadêmica, né? Sim. Porque, olha, não é fácil ser mulher, ser nova, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho 22 anos. Não parece, eu sei, todo mundo fala que eu tenho cara de 17 e eu gosto. Que bom, né? Adoro que quando a gente ficar mais velha, né? A gente fica... Mas você vai ver, depois que você se formar, eu passei por isso. Depois que você se forma, você chega no balcão, no fórum, para pedir. Uhum. Na minha época a gente pedia processo ainda, gente que tinha processo com isso. Mas enfim, você chega para ser atendido e eles falam: você tem autorização do advogado? Não, mas eu não sou estagiária, eu sou advogada. Exato. E tem um pouco de machismo disso também, tá? Eu já fui ignorada por um advogado que sabia que eu era advogada porque eu estava sentada no lugar do advogado. E tive um estagiário cumprimentado. Oi, doutor. Eu falei, não, doutor não, aqui, sou eu aqui, advogado. Exato. E, desculpa, não percebi. Aí você tem que dar aquela... Não vai começar a brigar ali no fórum, né? Mas tem muito disso. E o direito, a hora que você estava falando da acessibilidade, né? Uhum. A gente tem muito
Então, são duas coisas. E aí, vou falar que é vício de quem tá no meio mesmo. Primeiro, sim, que a gente acha que tudo é uma bobagem. Porque pra gente é muito simples. Por exemplo, sim, ir a uma audiência. Eu vou em audiência toda Exato. semana. Então, pra mim, é muito tranquilo chegar lá, sentar na frente do juiz e discutir o que quer que seja. Pra pessoa, sim, que tá com problema, o problema dela é o problema dela. Então, é o maior problema possível. Desde alguma coisa de direito do consumidor, sei lá, um produto que veio errado, sim, até a guarda do filho. É muito importante. Totalmente. É uma coisa que faz diferença na vida dela. Então, muitas vezes, a gente vê os operadores do direito colocando a pessoa, pra quê? Não, isso aí não é nada, isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Você tem que trazer a pessoa para perto de você e acolher a pessoa. Exato. Né? Por mais que seja simples, que tecnicamente seja simples, ou que seja uma coisa que você faz no seu dia a dia, que para você é tranquilo, não é uma bobagem. É como um médico, sim, que acha uma bobagem. Não é nada, só arrancou uma perna, olha só. Sangue. Exato. Pra gente não é. Por isso que eu abordo temas tão sensíveis. Porque assim, eu, desde pequena, eu tinha até um apelido de bravinha, né? Porque assim, eu era muito brava, real. Assim, eu era aquela criança, tipo, você olhava torto e falava, o que você tá errado, sabe? Aquelas coisas. Mas isso foi bom. Porque hoje eu consigo passar uma seriedade, me posicionar sem medo. Porque os meus pais, eles não me criaram com aquele estereótipo feminino. Sim. Eu tive muita liberdade, eu fui criada, assim, fora do padrão mesmo. E isso me ajudou a... Internet tá horrível. É a minha ou a sua? Eu acho. Aquelas. É que pra mim eu não travei. Então é a minha, então. Mas assim, e depois que a gente começa a crescer, a gente começa a ver, putz, o que tá acontecendo, sabe? E meus pais sempre me ensinaram a ter o que agora, né, eu chamo de sororidade. Sim. Trazer a dor do outro pra gente. Eu acho que isso falta muito no direito também. Por isso que eu gosto, no meu Instagram, de trazer essas pautas mais sensíveis pra gente refletir e se colocar no lugar do outro. Porque eu acho que os grandes problemas que tem enquanto advogado e cliente, por exemplo, é essa falta de sororidade e a falta de comunicação. Porque o que acontece? Na faculdade, ninguém ensina a gente a advogar. Não. E as pessoas também não procuram saber como é advogar. Não tem essa ânsia. Deixam para pensar depois. Por quê? Porque as pessoas são preocupadas em festar, né? Sim. E aí, as pessoas se esquecem disso. Então, o grande problema que acontece é a falta de comunicação. Principalmente juntando a falta de empatia. Por quê? Porque pro outro, igual você falou, é só um divórcio, a gente faz ali um extrajudicial. Vocês não têm filhos, mas, gente, pra pessoa é o mundo dela, é a dor dela. Sim. Fora que aqueles processos que se arrastam por anos e anos. Meu pai mesmo, ele tem um processo que tá aí beirando os 21 anos. Então, e a comunicação, como é que fica? Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que falar para os estudantes desde agora pensarem. Gente, a gente tem que saber lidar com pessoas, porque advogar é lidar com pessoas. A gente não tem uma cadeira, pelo menos no curso de Direito da UEL, a gente não tem uma cadeira de psicologia, por exemplo. E nenhuma de administração. A gente tem lá uma cadeirinha de economia. São duas falhas enormes, né? A gente não é ensinado a ser advogado, a gente é ensinado, sim, a ler lei, né? Interpretar e saber qual é a posição do tribunal tal. Mas a falta de saber administrar o seu negócio como um negócio, uhum, e você não saber lidar com as pessoas mesmo, com o problema das pessoas. Porque realmente, um processo que demora 20 anos para acontecer, um divórcio que demora 1 ano para acontecer. Eu tenho um divórcio que demorou 1 ano para o tribunal julgar por questão de custas. Uma coisa que poderia ter sido resolvida com muito mais facilidade, mas não. Porque também, e é isso, né? Também a pompa do juiz, a pompa do promotor da autoridade. Vocês esperem que a hora que eu quiser e puder e tiver de bom humor, eu vou ver assim, esse negocinho aqui pra você. E não é, né? E a gente tá falando da vida das pessoas, por mais que não pareça, nós estamos falando da vida das pessoas. Eu acho que esse é o primeiro desafio do jovem advogado, porque assim, o primeiro desafio para uma jovem mulher advogada
é se colocar em uma posição de eu estou aqui. E essa posição de eu estou aqui vem desde os bancos da faculdade. Por quê? Porque a gente já não tem esse aprendizado de advogar. Uhum. Então, quando a gente vai para campo, a gente fica mais perdido ainda. Porque se a gente for ver, os advogados como um todo, os escritórios como um todo, eles contratam mais homens. Por quê? Sim. Porque geralmente os homens já têm uma posição mais, sabe, autoritária, uma posição mais firme. E mulher, geralmente não, um pouco mais tranquila, é um pouco menos impositiva, menos forte no sentido de, me respeita. Por quê? Porque a gente tem medo da repressão. A gente tem, é o que eu sempre falo, as mulheres na contemporaneidade não têm medo só da violência, elas têm medo do estupro. Então, a gente pensa muito, por exemplo, se vê mulheres que evitam ir para a área criminal, porque elas têm medo. Como que eu vou conseguir me impor para o cliente? Como que eu vou conseguir me impor numa audiência perante um promotor, um juiz, a parte adversa, né? Caso tenha assistência também. Isso é muito complicado. Isso era eu trabalho com direito criminal, né? Direitos humanos, então a gente acaba trabalhando muito com direito criminal. E isso era um medo que eu tinha, eu vou te tranquilizar. O problema, às vezes a gente acha que o problema é o cliente. Nunca é. Porque para o teu cliente, principalmente na área criminal, você é a autoridade, né? Sim. Ele confia em você. O teu cliente, 99% das vezes, ele confia em você. Por mais perigoso que o cliente seja, tá? Sim. Ele vai confiar no que você vai falar e tá tudo certo. O promotor e o juiz, eles seguem uma liturgia. Então, você tem, lógico que existem N situações. Tem um juiz trabalhista, por exemplo, aqui em Londrina, que sabe que você é advogado iniciante e dá uma pequena espizinhada na sua pessoa, sabe? Sim. Mas existem N situações. Só o fato do juiz e do promotor ficarem lado a lado ali, ó, e você tá ali embaixo, já é uma coisa amedrontadora, né? Mas isso aí, com o tempo, tem a liturgia, isso aí não acontece. O que realmente pega é a autoridade policial. Então, delegacia, policial, agente penitenciário, esses... E não tô falando mal aqui da categoria, tá? Não, de forma alguma. Talvez um pouco. Mas é isso. Aquele ambiente é um ambiente muito bruto. Sim. Muito bruto. Aí entra uma mulher que não tem um estereótipo de uma mulher muito bruta, porque a gente vai trabalhar aqui com essa carinha, batom vermelho, um sorriso na cara. Porque eu tô tranquila, eu não tô ali pra arrumar confusão com ninguém. E eles não nos respeitam. Não. Eles não nos respeitam mesmo. Eles só nos respeitam quando a gente levanta a voz. E isso é muito triste. Isso é muito sintomático também, né? Eu tinha uma delegacia que, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tinha que ir lá quase todo mês, porque sempre tinha muitas violações. Sim. E a primeira vez que eu fui lá, eu fui sozinha. Aí eu falei, eu quero tira um preso pra mim que eu vou conversar com o preso. Mas você não vai conversar com ele sozinho? Eu falei, não tem problema nenhum. Eu converso com ele. Mas é uma prerrogativa minha. Eu não tenho problema nenhum em conversar com o preso. Eles me colocaram numa sala com um preso algemado e 2 policiais enormes. Porque eles estavam ali não pra me proteger, eles estavam ali pra me intimidar. Sim. A função deles era me intimidar. A partir daquele momento, eu não fui mais pra delegacia sem um homem. Sem um membro da comissão que fosse homem. A coisa muda de figura de um jeito assim, ó. Muda. Da água pro vinho. Aí eles vão falar, não falam comigo, falam com o homem que tá do meu lado. Qualquer coisa que aconteça se refere a ele. Até o momento que você arruma uma confusão. A hora que você arruma uma confusão, eles ficam assim. Exatamente. Uma coisa interessante para falar sobre a confusão, né? Todo mundo me conhece pela polêmica e pela confusão. Porque, assim, quando eu tava entre o ensino fundamental e o médio, eu sofria muito bullying. Porque eu tinha que ficar um pouco mais quietinha, eu tinha um pouco de receio, enfim. Aí eu fui pra faculdade e falei, eu não vou deixar mais ninguém pisar em mim, ninguém falar um A. Dito e feito. Nos primeiros meses da faculdade, eu fiz amizade com os meninos, né?
porque as meninas me achavam um pouco ali na vizinha em pé e tal. Eu falei, tá bom. E aí, a gente tinha um grupo, né? E um deles tinha terminado. E eu era a única mulher ali dentro. E eles começaram a falar umas coisas que eu falei, não tá certo. Em resumo, um deles falou, Dani, você tem que ajudar o fulano a esquecer a namorada dele. Ah, claro. Essa função. Aí eu falei, ué, mas pelo que eu saiba, eu estou fazendo direito, não psicologia. Sim. Comecei por aí. Aí eles, não, mas às vezes, presta atenção nessa frase, gente, mas às vezes a gente tem que comer um outro tipo de bolo para desacostumar com o sabor do outro. O que vocês já entendem por isso, né, meus amigos? Aí eu falei, olha, mas vocês têm que prestar atenção, porque às vezes vocês não têm condições de provar esse bolo. Vocês não vão aguentar. É bolo demais para vocês. É bolo demais para vocês. E a partir daí, já começaram a ficar, nossa, mas pra que ser grossa assim? A gente tava brincando. Não, gente, isso não é brincadeira, né? É o famoso... o assédio é sempre uma brincadeira, né? É sempre uma brincadeira. Se você não dá uma risadinha pro seu assediador, é sempre você entendeu errado. Não é nada disso. Você que é a louca entendeu errado. Exato. Ou a raivosa. Sim, e aí começou aí, né? Porque eles começaram a ver que eles não conseguiam ali que eu cedesse, porque eu já entrei na faculdade namorando. E eles pensam que eu não tenho que fazer algo por conta do Gabriel, porque eu estou namorando. Não porque eu não quero. Sim. Né? Eu sempre falo, gente, eu não vou ficar com você, eu não quero nada com você, porque eu não quero, não é minha condição, não é meu estado civil. É porque eu não quero. Se eu quiser, eu fico com você. Se eu não quiser, eu não fico. Porque aí eu vou me resolver com o meu namorado. Eu termino. É isso. E as pessoas não entendem. E aí começam outros problemas na faculdade, que é o quê? Eles viram que eu já sou mais resistente, eles começaram a me atacar, começaram a fazer piadinhas internas, começaram a falar outras coisas de mim. E eu cheguei e fui já, assim, com os dois pés na porta. Falei, gente, vocês querem falar de mim? Então vocês falam comigo. Aqui ninguém mais é criança pra ficar com esse tipo de situação. Fora que, depois disso também, tem a minha califa, né? Na época, eu tinha um cabelão enorme. E eu usava um óculos bem marcado, assim, preto. E eles começaram a me chamar de Mia, de Mia. Ai, mas pra gente ver se é mesmo, a gente precisa te ver ajoelhada. Pois é. Olha. Pois é. É isso, né? E é tudo disfarçado de brincadeira, de trote. Sim. Na minha época, eu acredito que isso tenha acabado já. Se não acabou, tem que acabar. Com certeza. Tipo a polícia. Então. Não jogo, fica mesmo. Mas na minha época existia a figura do Miss Moedinha. Já ouviu falar do Miss Moedinha? Já. E era uma coisa que se você não quisesse participar do Miss Moedinha, você era a pior pessoa do mundo. Ai, essa calora, que é um absurdo. Exato. E as músicas que se cantavam eram bem ofensivas. Sim. A gente evoluiu, né? Em um curto período de tempo. A gente tem 13 anos aí, né? Durante todo o período que eu passei... Eu costumo falar que eu fiz a faculdade... Eu repito isso toda vez. Que eu fiz faculdade num momento muito tranquilo, numa plenitude democrática. Então, que realmente, a gente não tinha com o que se preocupar. Não tinha greve não posso dizer mesmo. Não tinha greve na universidade. O presidente eleito era... Muito bom, pra caralho. Se preocupava com a educação. Agora a gente tem esse daí, né? A gente tinha royalty de petróleo destinado para a educação e para a saúde, né? Não havia corte de verbas, enfim. Então, realmente, a gente se preocupava com festa, com, sei lá, no máximo um evento de semana jurídica. A briga que tinha era da cantina, se vai ser por licitação, qualquer um pode vender qualquer coisa que não é. Hoje em dia, não. E aí eu acho que isso traz uma consciência diferente para os estudantes também. Quando você tem luta, e luta por coisa muito séria, que é seu direito à educação, uma educação de qualidade, o seu direito a ter um bom emprego depois. Sim. A gente vê, eu vi pelo menos as meninas que vieram depois de mim muito mais conscientes
de si e do que estava acontecendo com elas, né? Eu não tinha essa consciência aos 17 anos de idade, quando entrei na UEL. Eu achava, Olha, é muito complicado. que aquele sistema era ok, e porque era divertido de alguma maneira, eu achava que eu tinha que me adequar ao sistema e viver. Tanto é que vivi a minha faculdade inteira inserida naquele sistema machista e sem perceber que estava. Lógico que você percebe uma coisa ou outra, né? Lógico que aquilo te afeta de alguma maneira, mas você vai sorrindo e acenando, né? Sorri, acene e vai. A hora que você cai no mercado de trabalho, machista que é, não é porque é a nossa profissão não, tá, gente? As profissões que são predominantemente femininas, elas sofrem muito pelo machismo também. Sim. Um exemplo disso é a enfermagem. A enfermagem com certeza. É uma profissão predominantemente feminina e é extremamente fetichizada. Com certeza. Porque a enfermeira, ela não é vista como a enfermeira. Ótima, exatamente. Ela é vista profissional como a enfermeira. Eu tô cheia de enfermeira aqui. Não, ela é uma profissional indispensável para o seu bem-estar e para que você sobreviva. Mas sim. Tem aquela fetichização da enfermeira e, enfim, da professora também. A professora é a professora. Nunca é a pessoa que está ali para te formar enquanto cidadão ou te formar academicamente, né? Sim. E pegando esse gancho que você falou da universidade, né? Eu tô numa universidade particular. E meu namorado faz na pública, ele faz economia na UEL. Gente, gritante a diferença, né? E gritante ainda mais a falta de consciência. Na minha sala, só eu tenho coragem de defender direitos humanos, direitos das mulheres, LGBTQIA+, de forma ferrenha mesmo, de chegar no meio da sala e falar, meu, fica quieto, olha o que você tá falando. Você tem noção do que você tá falando? Eu já falei pra gente da minha sala, falei, você tá fazendo o que aqui? Porque se você acha que bandido bom, bandido morto, você tá rasgando o seu dinheiro todo mês. Sim. E é muito complicado, porque ali é um espaço predominantemente de pessoas mais velhas, né? De homens e de pessoas sem consciência de classe. Que se acham ricas, quando na verdade são classe média baixa. Né? Eu mesmo só consegui entrar na universidade com bolsa, eu sou bolsista. E as pessoas não entendem isso também. Outra coisa que é bem interessante, acho que na faculdade privada, nossa, tem dinheiro. Não, gente, eu me fodo pra pagar aquela merda. Né? Sim. Porque não é fácil. É muito complicado. E aí, a gente se depara tentando ser silenciada todo o tempo. Porque, gente, o ambiente acadêmico é para ser plural. É para ali começar a despertar as ideias, começar uma mínima mudança social. Porque, igual eu falo, eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo de uma pessoa. Sim. E para mim isso é válido. Só que se a gente não tiver essa consciência e tentar ir aos poucos melhorando ao nosso redor, levantando debates realmente importantes. Que afetam, porque é o que eu sempre falo, né? As pessoas falam, ai, Dani, você fala muito de sociedade, muito de sociologia, filosofia. Gente, direito é o quê? Fato, valor e norma. Se você não quer falar sobre sociedade, por que você quer falar sobre direito? Que é um reflexo social. Muito que é atrasado? Sim, mas é. Sempre é, né? Então, é complicado, porque ali dentro do meio da faculdade, não tem esse espaço. Eu tenho que dar murro em ponta de faca para coisas pequenas. E isso é muito triste. Mas isso só mudou na universidade pública graças ao sistema de cotas também, tá? Exato. As pessoas são, o sistema de cotas. Gente, a universidade pública era uma coisa tão elitizada. Sim. E o curso de direito ainda é extremamente elitizado. A gente vê agora que uma diversidade maior. Mas, por exemplo, no meu ano, eu me lembro, na minha turma, né? Eu tenho uma menina negra. Na minha turma não tem ninguém. Negro não tem. Não tem. Tem uma menina negra. Porque, e isso que já o sistema de cotas já estava vigente quando eu entrei na faculdade. E mesmo assim, a faculdade de Direito é uma faculdade muito elitizada e muito excludente, né? Se você não tem o estereótipo
do advogado arrumadinho, engomadinho, ou da advogada bem plena e classuda, você é excluído, né? Eu tenho esse estereótipo, eu sou uma mulher branca, classe média, então eu estou incluída. Mas eu vi muitas pessoas sofrendo com a exclusão. A gente tem relato de indígenas na UEL fazendo que trocaram de curso em direito porque foram excluídos pelos professores que olhavam para eles e falavam, mas o que você está fazendo aqui? Sim. Porque o indígena ele tem que fazer o curso de cuidado, tipo letras ou alguma coisa, sei lá, sociologia, porque o curso de direito não pode ser para o indígena, é isso que a gente estava falando no começo, né? É elite. Elite, demais. E aí você dificulta o acesso das pessoas, você coloca... poucas pessoas que conseguem acessar são afastadas, são desestimuladas. O tempo todo. Apesar das pessoas não gostarem de falar de sociedade quando se fala de direito, a sociedade está intimamente ligada, porque daí a gente vive a gente tem um poder judiciário, por exemplo, um STF totalmente elitista também. As decisões afetam a sociedade como um todo, só que as pessoas não enxergam isso. Não enxergam. Igual eu fiz ontem um post sobre o caso do André do Rap. As pessoas ficam, mas o STF não faz nada. Quando a pessoa tá preso, que é de maior monta, solta. Gente, é o que eu sempre bato na tecla daqui. O artigo 316 foi feito de uma forma errada pelo legislador. Porque, gente, convenhamos, sejamos sinceros. Quem a gente elege não sabe porcaria nenhuma. Tanto que a gente tem um presidente que ficou quase 30 anos coçando sem fazer nada. E aí agora a gente fala assim, nossa, ele vai salvar. Vai salvar o quê? Não salvou 30 anos atrás, vai fazer o que agora? Sim. Formulam leis totalmente assim, não olham para os lados, não veem demandas sociais. Aí quando eles fazem alguma coisa que dá merda, que tem lacuna, que não é prático, não é factível, porque, gente, com o tanto de processo que temos, como que a cada 90 dias o juiz vai ficar me analisando uma prisão? Não vai. E a gente tem que parar para pensar também que o André do Rap é um caso totalmente muito emblemático, complexo, que mostra o punitivismo no seu grau mais elevado, né? Então a gente tem uma mídia trabalhando para o punitivismo. Então, eles pegaram esse caso, que é um caso isolado. É um caso que, na verdade, e colocaram a culpa toda no Marco Aurélio, né? Vem o Marco Aurélio, o vilão que soltou o super traficante. Vocês não estavam falando que queria cumprir a lei até ontem? Exatamente, é o que eu falo. Quem errou foi o juiz de primeiro grau, se a gente for ver assim. Sim. Né, que não reanalisou a prisão. E eles fizeram um carnaval em cima disso para favorecer o punitivismo, para parecer que ele vai ficar impune e o sistema não funciona, enfim. E aí você vai fazendo leis cada vez mais rígidas e você vai fascicizando com certeza, o direito penal. Enfim, o direito penal, gente, ele tem que ser garantista. Ele é... Em última instância, assim, se você olhar bem bonitinho para ele, teoricamente ele é. E não é assim que funciona, né? Mas sabe o que eu acho? A gente está vivendo um garantismo seletivo. Sim. E as pessoas não estão se dando conta disso. Porque, ora bradam por... Não, mas a gente tem que cumprir a lei, a gente tem que cumprir os direitos fundamentais. Mas ele é um puta traficante internacional. Não fecha. E é isso também que eu bato muito na tecla do pensamento crítico, que um estudante de direito não tem. Porque ele tem preguiça. Hoje, o estudante de direito, ele entra na faculdade não para realmente querer ser um advogado. Ele entra para passar em um concurso público, decorar lei para ter dinheiro, porque ele pensa no concurso público não porque, olha, eu vou fazer parte do estado ou do município, qualquer coisa, para trabalhar em prol da população. Não. Eu quero para ganhar 20 pau por mês. É isso que fala. Sim. E quem quer advogar não tem esse pensamento crítico. Que é do, poxa, eu vou advogar, mas não é para ficar rico. Se você for ficar rico, é consequência. Sim. E eu acho que são linhas que o pessoal não tem, e é isso que a gente está fazendo hoje, uma advocacia assim, no lato senso medíocre, no senso de advogados despreparados, com falta de empatia para os casos,
que, esses dias eu peguei uma, um recurso em juizado, que é recurso inominado, me coloca uma apelação. Não. Pô, é uma falta de técnica total. Isso reflete muito nas pessoas, né? Porque a gente pega pessoas despreparadas. A gente vai passar por dois problemas aí, né? A desvalorização da profissão. Então, o advogado é visto como algo menor, tá? Exato. Eu acho que pela proliferação do curso de direito, enfim, o advogado é visto como uma profissão menor, ou então, você não deu certo no concurso, né? Exato. É tipo isso. O que você queria fazer que você não conseguiu, que virou advogado? Qual concurso você queria? Você queria ser juiz, promotor, delegado, não conseguiu, virou advogado. Não é isso, as pessoas escolhem, tá? As pessoas têm vocação. Gente. E aí é visto como menor, então qualquer um serve. E qualquer um não serve. Porque como a gente estava falando lá no começo, aquilo vai influenciar na sua vida. Sim. Né? Mas vamos mudando de papo a ganso? Vou falar uma coisa, eu vou perguntar uma coisa pra você. Que eu vi que você fez um post esses dias falando sobre casamento e maternidade. E eu achei muito interessante. Eu falei, gente, uma menina de 22 anos tem essa clareza e essa coragem de expor isso, né? Tem uma doida aqui, tá? Essa coragem. Tranquila, as minhas estão aqui também. Essa coragem de expor, porque a gente tem uma maternidade imposta, né? Compulsória. E como é que você vê isso? Como é que você recebeu isso? Então. Porque eu imagino que você tenha recebido muitas críticas depois daquele post. Não? Pior que não. Não. É porque, assim, desde que eu criei o Direito Sem Crise, eu deixei bem claro quem eu sou e quem eu quero. Se você vem falar alguma coisa que me ofende, eu não vou te responder. Eu vou simplesmente excluir. Então, as pessoas não vêm. Quando vêm, sabe? Mas, em questão da maternidade, antes de fazer o post, aquela questão da criação, né? Meus pais, eles nunca, por exemplo, me incentivaram a maternidade no sentido de: olha, filha, toma essa bonequinha pra você cuidar. Olha que bonitinho. Eu acho que isso é importante pra gente criar meninas com anseios verdadeiros para a maternidade. Por que eu falo isso? Porque, gente, maternidade não é vocação, não é, ai, meu Deus, seu útero vai gritar quando você tiver 40 anos. Não, gente, não vai. Desculpa quebrar isso, não vai. Maternidade é algo compulsório porque, desde pequenas, as meninas são postas para cuidar de boneca, cuidar de irmãos, fazer comidinha. E os meninos fazem o quê? Escalar árvore, que era o que eu fazia. Tem carrinho. Faz o que eles fizeram, né? Exato. E essa criação de faça o que você quer me permitiu ver que maternidade é compulsória e que não é vocação. Uhum. E ao longo da minha evolução, eu vi que eu não quero isso pra mim. Choca quem é mais velho. Sim. Vamos colocar aí, beirando dos 30 para mais, que tem uma criação não muito pra frente, né? Que teve uma criação mais conservadora. Não, mas como assim? Você não quer ter filho? Não. Tá errado. Mas você não tem curiosidade? Meu, seu namorado tem o olho azul. Imagina a criança linda que vai nascer. Você não tem curiosidade? Aí eu falo, gente, se você tá tendo filho por curiosidade, me desculpa. Mas você tá fazendo errado. Ai, mas quem vai cuidar de você na velhice? Gente, você quer um cuidador de idosos? Contrata um. Contrata um, caramba. Você tem que ter filhos, é o que eu sempre falo. Eu já tive essa discussão com o namorado, foi até interessante. Porque eu perguntei pra ele, por que você quer ser pai? E o pai dele é falecido há uns 4 anos. Ele falou, porque eu via a felicidade do meu pai em ser pai. Eu falei, entendi. Porque o seu pai era feliz sendo pai, você também quer. Mas você sabe que filho tem gasto. Você sabe que você tem que ter uma energia emocional enorme, porque é uma pessoa dependente de você. Sim. Você não pode pegar e falar, meu Deus, eu não quero mais, sai. Entendeu? Não é assim que funciona. Eu acho que as pessoas não têm essa consciência, e a consciência de que a gente tem que criar filhos, pessoas com o mínimo de traumas possíveis. Aí o que acontece?
você tem um filho, você não tem condições financeiras, ou você tem um filho porque a sua mãe quer, o fulano quer, qualquer coisa, menos porque você realmente queira. E aí você vai vendo aquela realidade, porque, gente, maternidade não é fofo. Não. E eu tenho Não é essa fofo, consciência. não é fácil. Desde a gestação, não é fofo. Não é. São muitas E limitações. E é a gente que é onerada. Homem, ele ajuda, o que eu acho erradíssimo, né? Porque, Não, meu sim. filho, você também fez, né? É sua obrigação. Dá licença. E outra coisa que me fez pensar muito é na profissão. Porque eu não quero ter que dividir, porque a gente sabe que quando a gente se torna mãe, a gente desce um degrau. Sim. E quando um cara se torna pai, porra, agora você vai ser pai. Nossa, a gente dá um aumento. Nossa, agora vai ser pai de família. Ah, a mulher vai ser mãe. Vixe, ela que vai ter que fazer as coisas. Não vai dar. Então, eu sou bem lúcida enquanto a isso. E é por isso que eu falo, eu não quero ter filhos. Porque eu sei de todos os ônus e os bônus, né, que se pode ter. E pra mim, é mais ônus. Sim. Então, eu acho injusto eu querer colocar alguém no mundo, sendo que eu não vou ter essa estrutura. O mundo tá do jeito que tá e ter por ter, né? Eu acho que assim, eu concordo com tudo que você disse. E eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de respeito para as decisões individuais. Sim. Porque daí vem a decisão individual feminina, né? Exato. Como uma mulher tomou essa decisão e ela está indo totalmente contra a natureza, porque a gente tem essa história de instinto e de não sei o quê. Não tem nada disso. Não tem, gente. Você é obrigado a se virar ali, aquela criatura nasce de dentro de você. Não quero ser mãe, tá, gente? Só pra fazer um disclaimer aqui. Aquela criatura nasce de dentro de você e você é obrigado, por algum motivo, a cuidar. E o que você falou, pro pai é ótimo, porque ele pode virar as costas e ir embora a qualquer momento. Afinal de contas, o aborto masculino é legalizado no mundo inteiro, não é mesmo? E essa pintura da mulher como uma bruxa malvada que não quer criancinhas, ou então muito, extremamente ambiciosa, que só está pensando na carreira dela, né? Que onde já se viu você está... Como assim você está pensando na sua carreira e não está pensando na sua família? Ué, gente, como me faz isso o tempo todo? Exatamente. A gente... Isso é uma forma de assédio também, né? A gente estava falando de assédio. Isso é uma forma de assédio também e é uma das formas... Ela é bem sutil, mas demonstra como o nosso corpo não é nosso, né? Como a gente tem que lutar todos os dias para ter propriedade do nosso corpo, para poder dispor dos nossos corpos. Eles são objetos objetificados a todo momento, né? Enquanto você é uma mulher jovem e bonita, ele é objetificado sexualmente, depois você precisa reproduzir, porque precisa dar filhos para a sociedade, e o corpo não é seu, e se você de você se engravidar e não quiser ter o filho, né? Aí a coisa, o nosso corpo não é nosso, e depois você está velha demais também, né? Ou você é raivosa demais, ou você é feia demais, ou gorda demais. E aí vai a sociedade moldando e limitando a mulher de todas as formas possíveis. Porque uma mulher livre é uma mulher que incomoda e que mexe a roda, né? Gira a roda. E perigosa demais, né? Eu vejo muito isso, que as pessoas falam, nossa, mas a Dani é muito explosiva, a Dani é muito isso. Gente, se eu fosse um homem... Você ia ser tranquilinho. Nossa, meu, que menino calmo. Olha, que menino calmo. Ele se posiciona, ele fala o que ele quer. Olha essa oratória, olha esse pensamento. Mas não, eu sou uma mulher. Eu sou ambiciosa demais porque eu não quero ter filhos. Eu sou... Nossa, mas se ele... olha, certíssimo pensando na carreira dele. Sim. Filhos deixa pra depois. E isso é importante porque também ninguém fala disso na universidade. De planejamento. Planejamento não é só financeiro. Planejamento também é profissional. Porque, gente, vocês têm que ter noção de que filho onera é uma bênção pra quem quer. Outra coisa, esse negócio de bênção. Teve uma pessoa que falou, mas você vai engravidar só pagar a sua língua. Eu falei, mas filho não era bênção? Agora é castigo. É bênção ou castigo? E é isso. E as pessoas não falam disso, porque
uma advogada é muito mais difícil para você advogar sendo mãe. Sim. Porque a gente sabe que para advogar você não tem hora. Ainda mais se você for criminalista. No meio da noite o cara vai te ligar e falar, eu preciso de você aqui, eu fui preso, tá? E a gente tem algumas limitações, assim, quer ver? Isso foi em 2016, foi antes da alteração para a licença maternidade para advogadas, que eram únicas no processo. Então, o que acontece? Hoje em dia, se a sua advogada está grávida e tem filho, ela tem suspensão de prazo no processo. Sim. Para ela poder... Em um mês só, tá? Não é suspensão de prazo de não. Um mês só, ela que se vire. E olha o pensamento, né? Primeiro, um advogado falar isso já é um absurdo, porque se fosse... Isso que eu vou contar. Se fosse um homem doente, ele não ia ter levantado essa hipótese. A gente estava lendo uma decisão do Tribunal do Trabalho de Goiás que não aceitou a suspensão de um processo de uma advogada que tinha acabado de parir. Ela tinha acabado de parir mesmo, ela tinha parido um dia antes do julgamento do caso, e ela apresentou o atestado e pediu a suspensão do processo. Ela era a única advogada do caso, o tribunal falou que não era motivo suficiente você ter parido uma criança. Não era motivo suficiente. E eu estava discutindo isso no escritório que eu trabalhava. Eu estava contando isso para um colega, que falou, nossa, que absurdo. Ele não falou que é absurdo do ponto de vista feminino ou feminista, tá? Ele falou que é absurdo do ponto de vista de um advogado estar impedido de atuar por motivos de saúde, que seja, e o tribunal não acatou isso, né? Sim. Porque, afinal de contas, se ele fosse homem, eu tenho certeza que apresentasse um atestado que ele tirou o siso um dia antes, ia estar tudo bem. O processo ia estar suspenso. Um outro advogado mais velho se levantou e veio falar comigo, mas você tem que pensar no lado do cliente. Eu falei, não tem que pensar no lado do cliente. O cliente dela é problema dela. Ela vai conversar com o cliente dela e falar, querido, eu vou ter que pedir a suspensão porque eu estou aqui parindo. Não tem o que fazer, né? O cliente dela é problema dela. Você tem que pensar no lado do cliente. A gente não pode prejudicar o cliente, isso é um absurdo. Ao fim e ao cabo, no fim eu perguntei pra ele, então você tá me falando que uma mulher não pode advogar sozinha? Ele falou, você vai ter ela que teria que ter subestabelecido os processos. Eu falei, então você tá me falando que uma mulher não pode advogar sozinha e não pode trabalhar porque ela teria que ter subestabelecido. Se ela não tem ninguém que ela confia o suficiente para subestabelecer, né? E se ela não quer subestabelecer o processo dela? Ela não tem que subestabelecer. Ela tem que fazer um acordo com o cliente dela. E ela tem que ter o direito de fazer isso. Depois dessa discussão, eu sei que você estava assistindo a live que eu fiz com a Luara. No dia seguinte, eu fui de batom vermelho trabalhar e foi ele que falou, nossa, que beleza, vem embelezar. Porque a gente já tinha discutido, daí eu discuti um pouco mais com ele. Ai, você vem embelezar o nosso ambiente de trabalho. Não, gente, como você disse, eu não sou um adorno para embelezar nada. Eu só passei um batom. Mas se você achou bonito, que bom. Mas não foi para o seu bel prazer. Eu já tive chefe me mandando ir trabalhar de biquíni também para tomar sol. Que eu reclamei que tava sem cortina. Eu falei, nossa, tá batendo sol na minha mesa. Ai, bom, vem trabalhar de biquíni, que daí você já pega uma cor. Ai, já paciência. Então é isso. E são coisas que ninguém fala, né? Porque assim, se você vai advogar, você tem que saber que se você engravidar, tem esse risco. E quem te fala isso na universidade? E quem fala pra você de todas as adversidades que podem acontecer? Ninguém. E isso é muito triste, porque ainda a advocacia é voltada para homens. Eu vejo muitas vagas que implicitamente só contratam homens. Sim. Eu vi não aqui em Londrina, mas um escritório por aí falando assim, não, a gente só contrata homem porque é mais fácil, a gente tem um time só de advogados, e, né, para evitar alguma coisa, né, porque vai que se envolve... Gente, pelo amor de Deus. Se você vai se envolver com um estagiário, olha, complicado. Sim. E assim, é triste demais a gente ver essa realidade. E é mais triste ainda a gente ter que se provar o tempo todo. É o que eu falo, você quer ser mulher no direito, você tem que estar 2, 3 passos à frente. Porque nunca vai ser suficiente. Porque um homem, o básico ele sabendo, tá ok. Agora, uma mulher, não.
Não. Não, e mesmo que a gente saiba muito, a gente é sempre muito calada, Sim. desvalorizada. Muitas e muitas vezes, eu sendo mais qualificada do que um colega, eu falei, a pessoa não deu ouvidos, o colega falou exatamente a mesma coisa, só para reforçar. Uhum. Aí sim, o colega que estava aí sim, ai, nossa, doutor, que coisa maravilhosa. E tem também o outro lado, né? Às vezes é escritório gerido por homem, com advogado homem, que só contrata mulher, e aí é por outro motivo. Sim. Eu já trabalhei no escritório que antes de contratar qualquer pessoa, fazia-se uma pesquisa nas redes sociais para ver se ela era bonita o suficiente para trabalhar naquele escritório, afinal de contas, né? Vai ficar aqui passando todo dia. Então, Ai, isso é ridículo. são inúmeros os desafios que nós temos na nossa vida profissional pela frente. E esse mansplaining que você falou, meu, eu tive um que eu tava num debate e eu falei aquilo. Todo mundo fingiu que não escutou. Aí o menino falou a mesma coisa. Eu falei, mas eu não vou deixar. Falei, escuta aqui, acabei de falar, você tá doido? Aí já virou aquela coisa, nossa, mas pra que se alterar desse jeito? Ou outra, teve uma que, essa até hoje tem um ranço dessa pessoa. O cara veio conversar comigo, né? Até então era amigo. E falou, ai, Dani, o que você acha disso? Mano, a gente fez um debate. Ele não pegou isso, usou no TCC dele? Sim! Eu falei, mano, mas essa é uma ideia minha. Você não tem nem meio cérebro humano pra pensar isso? E é muito frustrante. E isso te desestimula. Uma pergunta agora que surgiu pra fazer pra você. Como não se desestimular frente a todas essas adversidades? Um conselho para jovens, né? Na minha situação. Tá, eu vou falar, então, vou falar mais amplo, tá? Eu vou explicar para você como não se desestimular. Primeiro, que você tem que trabalhar. Todo mundo fala, trabalhe com o que você goste, que você nunca vai trabalhar. Uhum. Não adianta, eu gosto de tudo do direito, eu gosto de direito. Eu fiz o direito o meu propósito. Não do direito, nossa, um propósito de ter uma vida. Não, primeiro eu entendi o que era aquilo. Então, eu fui lá entender. Quando eu comecei lá a estudar direito do Estado, direito constitucional, como foi criada, por que a gente tem... que fácil, artigo 3º Constituição Federal, Objetivos da República. A hora que você pega aquilo, a hora que você entende que o direito é instrumento e a nossa sociedade foi formada lá pela Constituinte para ser uma sociedade justa, igualitária e que dê condições iguais para todo mundo, você fala, tá bom, quero chegar nisso também. Como eu vou chegar nisso? Eu descobri que eu ia usar a minha profissão como instrumento para chegar nisso. Sim. Então, por pior que seja, por mais difícil que seja, eu penso que tem isso. Eu tô nem que seja para uma pessoa, para essa pessoa aqui, eu tô garantindo o direito dela de ter um devido processo legal, ou de não ficar presa por ter furtado R$ 5,70, ou de receber a pensão do INSS porque ela perdeu uma perna trabalhando, ou de ter o direito de visita do filho dela, seja um homem, vamos ver, separado e quer ver o filho 3 vezes por semana, porque tem uma ligação muito forte com o filho. Então, direito de visita do filho dele. Ou então, que ele perdeu o emprego e a pensão que ele pagava era uma pensão alta demais, ele não consegue mais pagar. Vamos rever. Então, assim, eu fiz daquilo o meu propósito de vida. Eu hoje trabalho com muita coisa normal do direito, mas tenho algumas coisas muito legais, alguns casos que eu falo, não, isso aqui vale a pena. Então é isso, você procura um sentido mesmo para aquilo. Lógico que eu gosto do que eu faço, e eu não gosto do que eu faço o tempo todo. Tem dia que coisa chata que eu tô fazendo. Né? Eu queria, sei lá, tá falando sobre, discutindo, conversando no STF, falando sobre direito ao aborto. E sendo muito, muito aplaudida e sendo muito foda, mas eu tô aqui discutindo um galho que caiu na casa do vizinho. Mas a hora que você pega essas coisas e que você entende que a hora que você entende que não é um curso técnico, que não é apenas mais uma faculdade para você sobreviver, que você pode fazer daquilo
um propósito, você pode fazer a diferença na vida de alguém ou na vida de alguém, não desestimula. Fica bom. Você passa por tudo isso, vai dar raiva, você vai ler um monte de coisa e falar, não é possível que esse juiz não leu. Eu tô mostrando pra ele, tá errado. É só ler, basicamente só ler. Vai dar raiva, mas não desestimula, porque daí tem propósito. Vai ter propósito. Sim. Nem que o seu propósito seja ficar muito rica. Eu tenho um propósito de ficar muito rica. Não desestimula. Porque... Sim. Eu acho isso interessante. Outra coisa interessante é o fato de você aliar o seu conhecimento e toda a sua expertise enquanto advogada e se enveredar por política. Porque, gente, tudo é político. Tudo. A gente fala que, eu não gosto de política, então você não gosta de viver. Sim. Porque a gente não... Acho que esse ranço por política faz a gente estar patinando. Faz a gente estar onde está. Mas esse ranço por política é proposital. Sim, uma sociedade que não gosta de política, jovens que não se interessam por política, são jovens alienados e manipuláveis. É fácil ter uma sociedade que não se interessa por política. Isso é sistêmico e é proposital. A gente desde sempre, principalmente nós mulheres, nós somos desde sempre estimuladas a não ligar para isso. Mas ser mulher é um ato político. Nasceu mulher, totalmente. Querida, você está vivendo politicamente. Qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer tem consequências políticas. Lógico que quando você está na política institucional, tem mais visibilidade. Não que tenha mais consequência, tem mais visibilidade. Sim. Né? Então, ser mulher é um ato político e ser gente, viver, como você disse, é realmente um ato político, né? Então totalmente. Isso. E é gostoso, é legal, gente. Política é bacana. Sim, assim. e é interessante o que eu sempre falo. As mulheres em si não ocupam espaços políticos, não ocupam espaços públicos. Por quê? Porque sempre nos querem na esfera privada. E o que é a esfera privada? Família. Sim. E entra em toda aquela história de não ser mãe, ou de ser mãe, mas também ter a esfera política e a esfera pública. Uhum. Porque até hoje a gente tem essa confusão entre as duas esferas e não deixam a gente estar na esfera pública, porque ainda não somos vistas como sujeitos efetivos de direito. A gente é reflexo, não objetivo. E a gente tem sim que com os dois pés na porta e falar, eu sou sim objeto desse direito, eu sou sim sujeito. E é por isso que é importante ocuparmos espaço na política, votarmos em mulheres e estarmos presentes em qualquer coisa que der pra gente estar presente para falar, não é assim, você não pode falar por mim, seu lugar de fala não é esse. Então, parabenizo você por isso, por estar aí se colocando no nosso lugar e tá aí lutando e tentar lutar ainda mais pela gente. Muito obrigada. Eu gosto de falar também que não adianta ser uma mulher que vai lá reproduzir o patriarcado e favorecer o patriarcado. Não dá. Exatamente. Damares está aí, ó. Damares é uma mulher em espaço decisório, com muito poder, que só favorece e perpetua o patriarcado, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos para não retirada, para a conquista de mais direitos e para realmente que a nossa voz seja ouvida. Exato. Para a gente realmente fazer o contrário do que já vem sendo feito. Não adianta nada a gente ocupar espaços públicos e falar o mesmo que homens falam. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que às vezes dá uma canseira a gente pensar, usar o tic-teco, ser um pouco crítico, mas se a gente não fizer isso, eles não vão fazer isso pela gente. Sim, então... Exato. Não vão, porque não... Às vezes não é nem porque são ruins, não. Existem muitos bons homens em cargos políticos, porém, eles não sentem na pele. Não é uma coisa que vai... eu vou falar de parto. Pra quê? É só violência obstétrica? Pra quê? Não. Então, assim... É difícil lutar sempre, sabe, Dani? Quando a gente entra quando a gente se percebe como ser político que somos, principalmente como mulher, você percebe que a sua luta não vai parar nunca. E isso cansa. Tem dia que fala, mas de novo eu tô falando isso, eu tô tendo que brigar por isso de novo.
E É eu tão tô tendo. mínimo. De novo eu tô tendo que brigar para não ser interrompida, de novo eu tô tendo que brigar para ser escutada. Então, às vezes cansa mesmo. Mas é outra coisa, é o propósito de novo. A hora que você traz um propósito, a hora que você tem um propósito, E eu acho que as é bem coisas isso. mudam. A gente tem que realmente ser firme no nosso propósito e realmente se colocar em posição ali mais austera, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir abrir espaços pra gente. Infelizmente vai ser assim. Então, façamos o ser ouvidas e não tenhamos medo. Percamos o medo, porque o medo não tá levando a gente pra lugar nenhum. E a revolução será feminista ou não será? Eu gosto Com muito certeza. dessa frase. Sim. A gente vai ter que encerrar, porque o Instagram daqui a Sim. pouco derruba a gente. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de participar aqui comigo. Eu acho você uma menina, não, uma mulher sensacional. Eu gosto muito do jeito que você fala. Eu gosto muito do acesso que você dá às pessoas. Siga assim. Você vai ser brilhante em qualquer coisa que você escolha fazer. Se você quiser ser advogada, se você quiser ser promotora, juíza, defensora pública, ou sei lá, ou vender churros, não sei, talvez você mude. Eu tenho certeza que você vai ser brilhante, você tem uma carreira brilhante pela frente. Conte comigo para ela. Eu tô aqui à disposição também, tenho um pouquinho mais de experiência, então qualquer coisa, dá uma ligada. Pode deixar. E muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você, com o seu público. E eu estou à disposição para próximas lives, próximos debates, porque é isso, gente. Ocupar espaços, falar. E é um prazer enorme novamente. Eu estou muito feliz e muito satisfeita com a nossa conversa. Que bom, meu bem. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, obrigada. tchau. E obrigada até quem tá aqui até o final. Exatamente. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, vamos encerrar. Muito, muito obrigada por assistirem essa live com a gente. E é isso. Vote em mulheres, em jovens mulheres. E vote em mim no dia 15 de novembro, Paula Vicente 13333. Um beijo.